Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa e hoje o nosso foco será voltado ao estudo da ortografia. A palavra ortografia, ela origina-se do grego, em que orto significa direito, exato, e grafia significa ação de escrever. Assim, ortografia tem como significado a ação de escrever direito. A ortografia é a parte da gramática que se encarrega da forma correta de escrita das palavras da língua portuguesa. As orientações ortográficas levam em conta a etimologia, ou seja, a origem das palavras, bem como a fonologia, é o estudo dos sons. A ortografia é regida pela gramática normativa e por isso é considerada difícil por muitas pessoas. Escrever adequadamente acaba demandando muito estudo e dedicação. Mas eu venho trazendo nesse vídeo algumas palavras que muitos de vocês têm dúvidas no momento da escrita, para que assim possam escrever sem medo de errar. Vamos dar início a partir do uso dos porquês. Como todos já sabem, existem 4 porquês, mas quando eu devo utilizá-los? Eu sei que muitos de vocês preferem utilizar apenas o PQ lá nas conversas. Mas em determinados textos é necessário que se faça a utilização correta dos porquês. Então vamos conhecer cada um deles. Eles apresentam primeiro o porquê separado e sem acento. Este porquê é sempre utilizado no início de frases interrogativas. Exemplo, por que ele foi embora? O segundo porquê, separado e com acento, é utilizado no final de frases interrogativas. Exemplo, ele foi embora por quê? Eu quero que vocês percebam que ambos os porquês separados serão sempre utilizados em perguntas. A única diferença é que um tem acento e outro não. Então lembre sempre que aquele separado e sem acento é no início e porquê separado e com acento no final de frases interrogativas. O terceiro porquê junto e sem acento, é utilizado em respostas ou explicações e pode ser substituído por pois. Então, respondendo a pergunta anterior, por que ele foi embora? Porque ele quis. Então, eu respondi aquela questão. Já porque junto e com acento, é utilizado sempre depois de artigo. Então, sempre acompanhado de artigo. Normalmente, ele é acompanhado do artigo definido masculino o. E ele vai ser substituído quando tiver o mesmo sentido de o motivo. Então, ele foi embora por quê? O porquê eu não sei. Então, nesse momento, eu substituo o porquê por um motivo. O motivo eu não sei. Então, percebam que há a presença do artigo e que também pode ser substituído por um motivo. Também trago para vocês a utilização de agente e agente. Vejam que essas palavras têm a mesma pronúncia, mas a forma de escrever é diferente. O que muda é que um é separado e outro é junto. As duas formas existem na língua portuguesa, mas muitos acabam pecando no momento da escrita. Agente separado refere-se a nós, que é a primeira pessoa do plural. Exemplo, a gente é feliz. Só quero lembrá-los que por mais que se refira a nós, vocês não devem conjugá-lo no plural, como a gente somos felizes, a gente queremos viver bem. Então, sempre conjugue ele no singular e não no plural. Trago aqui como exemplo minhas 3 bonequinhas para representar um grupo de pessoas representando a gente. Já a gente junto é um substantivo, palavra que designa uma pessoa que exerce determinadas atividades. Então, a gente junto está relacionado a um profissional, como agente secreto, um agente de viagem, de endemias, agente de saúde. Exemplo, 007 é um agente secreto. Há também uma outra utilização. Agente. Percebam que HA, refere-se ao verbo haver. Então, significa que existem pessoas. Outra utilização que muitos acabam errando no momento da escrita é a utilização do mim e do eu. Mim é um pronome pessoal do caso oblíquo e nunca funcionará como sujeito e por isso não conjuga verbos. Então, se você é uma pessoa que fala, dê isso para mim comer, vou pegar aquele livro para mim ler. Então, percebam que mim
não faz a conjugação de verbos, então, portanto, está errada. Exemplo, ele mandou uma carta para mim. O que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte: me normalmente é utilizado no final de frases e sempre virá acompanhado de uma preposição. Exemplo de preposições aqui para vocês: para, de, por, em, até, entre, sobre. Então, normalmente ele vai vir acompanhado de uma preposição. Já o eu também é um pronome pessoal, só que do caso reto e a primeira pessoa do singular. Este sim faz a conjugação de verbos. Utilizando o mesmo exemplo anterior, ele mandou uma carta para eu ler. Vejam que apenas com o acréscimo do verbo, então há uma troca do mim para o eu. Mais, mas e mas. Temos aqui mais com i, mas sem i e mas sem i com acento. Quando devemos utilizar? Mais com i possui como antônimo o menos. Nesse caso, ela indica a soma ou aumento da quantidade de algo. Lembrem lá de matemática, o contrário de mais é menos. Exemplo, agora eu sinto mais falta da escola. Já mas sem i pode desempenhar o papel de conjunção adversativa e tem o mesmo sentido de porém, todavia, contudo, indicando assim uma oposição. Exemplo, ele acordou cedo, mas ainda assim se atrasou. Já mas, sem i com acento, é o plural do adjetivo má, que é a forma feminina do adjetivo mal. Exemplo, Marta tinha más intenções. Então, mas no mesmo sentido de maldade. Agora eu trago para vocês a vista e a vista. São 3 palavras que existem na língua portuguesa, mudam apenas a grafia, pois a pronúncia é igual. E aí, quando que vocês vão comprar lá na loja, no mercado, algo à vista, qual a vista vocês utilizam? Antes de eu falar, coloque aí nos comentários. Então, a vista separada é simplesmente a junção do artigo definido a com o substantivo feminino vista, que pode significar o sentido ou órgão da visão, bem como o ato de ver. Então, exemplo, a vista de minha avó será operada amanhã. Então, vista aqui eu posso substituir por visão, a visão de minha avó. Já a vista, com a utilização da crase, é uma expressão sinônima de diante dos olhos, na presença, perante de imediato, sendo muito utilizada para referir um pagamento total feito no ato da compra. Então, quem respondeu à vista, separado e com crase, fez corretamente. Exemplo, farei o pagamento à vista. Já a vista junto é a forma do verbo avistar conjugado na terceira pessoa do singular do presente indicativo ou na segunda pessoa do singular do imperativo. Avistar se refere principalmente ao ato de alcançar com a vista e de conseguir ver ao longe. Exemplo, de sua cobertura, ela avista toda a praia de Copacabana. Então, está relacionado ao ato de avistar. Outra forma aqui que eu trago para vocês é em cima, embaixo e embaixo. Então, quando é que eu devo escrever? Como que eu devo escrever em cima? Para dizer que algo está sobre algo, e embaixo, para falar que algo está sob algo. Então, me digam aí, é em cima junto, com N, ou é em cima separado? Embaixo separado ou embaixo junto? Acho que poucos de vocês sabem, mas em cima representa a forma verbal do verbo encimar. E encimar significa elevar, coroar. Exemplo, o chapéu em cima a cabeça do moço. O chapéu coroa a cabeça do moço. Já em cima separado é o antônimo de embaixo. Então aqui a gente já percebe que embaixo não será separado e sim junto. Numa frase ela exerce a função de locução adverbial de lugar. Exemplo, o bolo está em cima da mesa. Embaixo, separado, desempenha a função de adjetivo na sentença. Então, lembrando, adjetivo, classe gramatical de palavras, que qualifica o substantivo. Aqui eu trago para vocês 2 exemplos. Nesse trecho, é melhor dirigir em baixa velocidade, veja que é a forma que deve ser utilizada aí, e durante a aula falem com a voz em baixo tom. Já em baixo junto, como já foi adiantado, é um advérbio de lugar, que significa que algo está numa posição inferior
em relação a outra coisa. Exemplo, a menina se escondeu embaixo da mesa. Então, em cima, separado, e embaixo, junto, pensando nesse contexto de algo estar sobre ou sob alguma coisa. Então, se eu acho que essa aula aqui está nada a ver com o que eu pensava que seria, que tipo de nada a ver eu deveria escrever? Nada a ver separado ou nada a ver com H? Nada a ver indica que algo não diz respeito, não corresponde ou não está relacionado. Exemplo, isso não tem nada a ver comigo. Então, se eu quero falar que determinada roupa não tem a ver comigo, eu vou escrever esse nada a ver separado e com A. E o outro nada a ver? Quando é que eu vou utilizar? Nada a ver é a forma negativa da expressão ter a ver. Significa não ter valores, ou seja, dinheiro, para serem recebidos, não ter nada a reaver ou a receber. Exemplo, já não tenho nada a ver de meus clientes, já não tenho mais nada a receber. Então, poucas pessoas vão fazer essa utilização de nada a ver a partir desse contexto. Então, já sabem que a utilização que deve ser utilizada é nada a ver. Faço ou faço. Até agora eu trouxe para vocês palavras que normalmente existem na língua portuguesa, só devem ser alteradas a partir do contexto. Mas faço com SS não existe na língua portuguesa e, portanto, deve ser evitada. Então, se você faz a utilização de faço com SS, tente abolir aí da sua escrita. Já faço com C cedilha é a flexão do verbo fazer na primeira pessoa do singular, que, é claro, sou eu. Exemplo, eu faço minhas atividades. Mal com L ou mal com U. Duas palavras que existem na língua portuguesa, mas são utilizadas em diferentes contextos. Mal com L é um advérbio de modo e significa incorretamente, sendo um antônimo de bem. Então, mal com L significa que algo foi feito de forma incorreta. Exemplo, Lucas comia muito mal, que eu posso trocar também por Lucas comia muito bem. Já mal com U é um adjetivo e tem sentido de ruim, sendo um antônimo de bom. Exemplo, ele é um homem mau, eu posso fazer a substituição por bom, ele é um homem bom. Quando eu estava na quarta série, hoje chamada de quinto ano, eu aprendi da seguinte forma. Eu transformava o L, vocês podem até achar que loucura minha, mas assim, eu transformava o L em um E e eu lembrava que mal com L está relacionada a bem. E mal com U, eu lembrava do U e transformava o U em O. Então, mal com U, eu lembrava que era o contrário de bom. Uma forma que me ajudou desde aquela época. Haja ou haja. A forma de falar é igual, só muda a grafia. Haja com H é uma forma verbal do verbo haver, que é usado maioritariamente com o sentido de existir ou de ter. Exemplo, que haja paciência para te aturar, que exista paciência. Já haja com A é a forma verbal do verbo agir, que é principalmente sinônimo de atuar e de se comportar. Exemplo, lá vem ele, haja naturalmente, comporte-se naturalmente. Já o grama ou a grama, um está no masculino e outro no feminino. O grama no masculino se refere a uma unidade do sistema de medidas de massa. Exemplo, pese 200 gramas de queijo, por favor. Então, percebam que o 200 vai concordar com o gramas por estar no masculino. Já a grama, substantivo feminino, significa capim ou mato. Exemplo, a grama do jardim precisa ser aparada. Com certeza ou com certeza. Já vi muita gente pecando no momento da escrita. Com certeza é junto ou é separado e com N? Com certeza, com N e junto não existe na língua portuguesa e, portanto, deve ser evitada. Já, com certeza separado, é uma locução adverbial e indica a afirmação de algo. Exemplo, você com certeza já ouviu falar sobre isso antes. Galerinha, esse vídeo está dividido em duas partes, então se liguem na parte 2, corre lá para não perder nada desse conteúdo.